voltando especificamente ao assunto da aula, né? É, essa aqui é aquela igual o jogador de futebol que sempre tem a mesma coisa que ele fala, né? Qual é a principal coisa para a gente começar a abordar uma dor torácica no pronto-socorro? História, né? Uma história bem coletada, né? Uma história onde você consiga identificar e direcionar ela de maneira a você encontrar os pontos necessários, faz com que você já saia na frente e consiga, muitas das vezes, já identificar ali na história qual é o caminho que você precisa perseguir para poder chegar no diagnóstico, né? Então, conhecer as formas de apresentação de dor torácica para que você possa guiar uma história clínica bem coletada é o principal passo e a principal dificuldade, pelo que eu vejo, da galera no pronto-socorro, né? Então, você vai ter dores que têm alta suspeição para ser de origem cardíaca, aquelas dores que a gente abordou lá no momento da aula passada, e dores que vão diminuindo essa probabilidade e que vão caminhando mais para o assunto da nossa aula, né? Então, esse gráfico aqui é bem interessante, que ele bota os tipos de apresentação que a gente vai ter de dor torácica, tá? A dor não cardíaca, né, que é um termo melhor do que dor atípica, é um termo que a gente, na cardiologia, vem tentando fazer com que a gente utilize mais, apesar de a gente ser muito arraigado a esse termo antigo de dor típica e dor atípica, né? É uma dor que normalmente vai se apresentar empontada, relacionada aos movimentos, ela tem piora com respiração, com a tosse, tem uma localização diferente da dor torácica de origem cardíaca, né? Ela pode se originar tanto no tórax quanto no epigástrio, né? Ela consegue ser localizada pontualmente, você toca no peito do paciente, ou no lugar onde está doendo, e fala, ai, dói aqui exatamente, diferente do que a gente vê numa dor de origem cardíaca, onde a dor é difusa, de difícil caracterização de local para o paciente, né? Você reproduz essa dor com a palpação, ela costuma ser contínua, durar horas, né? E dores que radiam para os membros inferiores. Então, são características que vão fazer a gente pensar muito menos ou até não pensar em dores de origem cardíaca, né? O nosso desafio é que, se vocês olham esse gráfico aqui, vocês vão perceber que essas dores não específicas, elas vão ser as mais comuns em todas as faixas etárias, né? Então, isso dificulta muito a gente fazer esse diagnóstico. Realmente, a história é muito importante, mas às vezes é desafiador você conseguir pegar essa característica no consultório, né? Desculpa, no pronto-socorro. Por vezes você tenta guiar, né? Perguntar, não, essa dor é uma dor empontada, em queimação, em apertão, e o paciente só te responde, essa dor é dor, é uma dor. Todo mundo já passou por isso, como é difícil, às vezes, você conseguir caracterizar isso, né? Outra coisa que não pode ser deixado de lado é o exame físico, né? Começa ali na palpação do tórax, né? E você tem sinais característicos de algumas síndromes que são importantes, que não são de origem cardíaca, mas que têm alta mortalidade, como dissecção aórtica, embolia pulmonar, ruptura de esôfago, né? Síndrome de Boerhaave, né? Então, o exame físico pode ajudar a gente nesse sentido, né? A radiografia de tórax também vai ser interessante, porque ela tem alguns sinais clássicos, né, de algumas síndromes também ameaçadoras de vida, né, na dissecção aórtica, a gente tem os sinais clássicos no raio-x, a gente pode ver pneumotórax, fraturas, né, então a gente vai ter no pneumotórax, desculpa, na embolia pulmonar também tem aqueles sinais clássicos que a gente vê, né, sinal de Westermarck, né, a gibosidade Hampton. Então, o raio-x ele pode ajudar a direcionar a gente de uma certa forma em relação a essa avaliação inicial, né? Então, todo o algoritmo que você pegar, e aqui no guideline não é diferente, né? Ele vai começar com essa avaliação pela história, exame físico, e o eletrocardiograma vai estar presente, né? Dor torácica, a gente sabe que às vezes a gente tem apresentações atípicas de dores de origem coronariana. Então, o eletro ele tem que fazer parte dessa avaliação junto com a história, exame físico, para que a gente exclua com maestria aí alguma alteração que seja relacionada à síndrome coronariana, né? Então, se é uma síndrome coronariana aguda, foi o assunto da aula passada, a gente não vai discutir, né? Se tem uma causa, obviamente, não cardíaca, não se deve mais fazer exames cardiológicos e seguir os algoritmos necessários, ou já tratar só uma coisa mais óbvia, como dor muscular e tal.
E se você tem uma dor que é obviamente não isquêmica, mas pode ter origem cardíaca, você pode ter necessidade de fazer outros exames cardiológicos, né? Se a dor é aguda, né? Novamente, nesse outro algoritmo, tudo começa com história, exame físico e eletro, e aqui tem outras formas da gente ver, mas eu não vou ficar me atendo muito a isso, não. Tá? Então, se não é infarto agudo do miocárdio, a gente vai procurar sempre lembrar das causas de dor torácica, que não doença coronariana, que também tem uma ameaça à vida, né? Então, a gente tem que pensar em síndrome aórtica aguda, em embolia pulmonar, em miopericardite, doenças valvares que cursem com dor torácica, né? Para que a gente possa seguir a propedêutica, né, de acordo com cada uma dessas suspeitas, né? Então, quais são essas causas que a gente tem que pensar de dor não cardíaca, né? Do ponto de vista respiratório, a gente pode ter dor por conta de embolia pulmonar, pneumotórax, hemotórax, pneumomediastino, pneumonia. É comum a gente ter dor quando tem pneumonia próxima à pleura, com aquela dor pleurítica, né? Bronquite, irritação pleural, né? E às vezes até acometimento neoplásico do pulmão, ali no tórax, por exemplo, como a gente tem no tumor de Pancoast, que você tem a invasão ali do plexo braquial com uma dor intensa na região do ombro e do tórax, né? Do ponto de vista gastrointestinal, a gente também pode ter várias doenças que confundem isso no pronto-socorro, colicistite, pancreatite, são clássicos de diagnóstico diferencial. Mais frequentemente, a gente encontra uma dificuldade grande quando a gente tem aquelas síndromes dispépticas que podem dar aquela dor no epigástrico, você fica na dúvida se isso é relacionado ao coração ou não, né? O refluxo, gastrite, esofagite, essas síndromes dispépticas podem atrapalhar a gente bastante, e, sobretudo, o espasmo de esôfago, né? O espasmo de esôfago é um inferno, né? Que ele dá uma dor que ele pode simular uma dor de origem cardíaca e com uma tipicidade muito importante, e para ajudar, ele melhora com nitrato. Então, às vezes, é realmente desafiador e só vai sair com eletro, só vai sair com enzima de diferença em relação ao espasmo de esôfago. Então, atenção a isso durante a avaliação no pronto-socorro, né? A própria parede do tórax vai ter condições que vão dar dor e a gente tem que estar preparado para poder saber essa diferença, né? Costocondrite inflamatória, né? Síndrome de Tides, né? Trauma de tórax, aquele paciente que às vezes fez exercício físico repetitivo no seu trabalho ali, tem aquela dor do tórax, né? Radiculopatia cervical, algumas doenças da mama, fraturas, né? Então a gente tem que pensar também quando a gente tem essas dores de origem não cardíaca nas dores relacionadas à parede torácica mesmo, né? E tem as outras coisas, né, que são as bizarrices, né? Que vão ser menos comuns a gente encontrar, né? Que acho que não vale a pena a gente ficar citando todas aqui. E uma atenção muito importante à dor de origem psicológica, né? Que a gente precisa ter uma atenção especial a isso no pronto-socorro, né? Acho que a gente tem que entender que a pessoa que está ali numa crise de ansiedade, a pessoa que tem síndrome do pânico, o paciente depressivo, né, é um paciente que ele é mais desafiador, que ele exige um pouquinho mais de humanidade nossa, porque é sofrimento. Não é um sofrimento de ordem física, mas é sofrimento da mesma forma. Então, aquelas coisas que já foram, inclusive, comuns da gente ouvir quando a gente era mais novo, disso ser uma coisa tomada como frescura e tal, acho que isso não cabe hoje em dia, e é papel do médico cuidar, seja ele de uma doença física ou seja ele de uma doença de ordem psicológica, porque ambas são doenças. E o sofrimento ele é presente em todas essas condições. Então, se a gente levar a sério lá aquela frase que a gente nem sempre pode curar, mas a gente pode aliviar sempre, eu acho que isso tem que vir à mente da gente. Bom, né, guarda essa informação, tá? Paciente com dor torácica aguda que você não tem origem, pense isso como uma síndrome coronariana, mas que você se lembre que isso possa ser alguma coisa de uma síndrome grave com potencial risco de vida, como patologias da aorta, derrame pericárdico, endocardite, TEP e tal. O eco transesofágico, o eco transtorácico, ele é
uma ferramenta fenomenal para esses pacientes. A gente vai ver isso ao longo dessa nossa apresentação, né? Vou pegar aqui emprestado também algumas informações do guideline de síndrome aórtica aguda da American College of American Heart Association, tá? É, só um segundo, gente, por gentileza. Está tudo oculto. Eu preciso passar. Mas quem é que vai querer jantar? Desculpa, gente, perdão, tá? Então, nesse guideline de aorta, né, que eu acho que é um dos principais assuntos que a gente vai discutir hoje, já que o outro assunto também que ameaça a vida vai ser pego pela Luísa na próxima aula. Então, vamos focar bastante aqui em aorta, que é uma síndrome potencialmente fatal e é uma dor que o diagnóstico diferencial de dor torácica no pronto-socorro que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, até porque se a gente confunde isso com síndrome coronariana aguda, os tratamentos são antagônicos, né? Então, a grande dica das síndromes aórticas agudas é o tipo da dor, né? A gente tem uma dor aguda, tá? Ela não é insidiosa como a dor da síndrome coronariana aguda. Normalmente, na síndrome coronariana aguda, o paciente, se você perguntar para ele, ele fala que a dor começou devagarzinho, vai apertando, tem períodos de melhora e piora. A síndrome aórtica aguda, né, quando você tem dissecção aórtica, você pode perguntar para o paciente o seguinte: essa dor já começou no máximo da sua intensidade? E normalmente eles vão dizer que sim. É aquela dor que parece que rasgou o peito, que teve uma facada e que pode irradiar para as costas, aquelas irradiações clássicas que a gente conhece. Mas essa específica característica de já iniciar na sua maior intensidade e não vir insidiosamente aumentando, isso diferencia muito bem da síndrome aórtica aguda de uma síndrome coronariana aguda, né? O que acontece na dissecção aórtica, né? A aorta é igual uma cebola, né? Ela vai ter várias camadas, né? A camada adventícia mais externa, a íntima mais externa, interna e a média no meio dessas duas, né? Você vai ter uma lesão da íntima e começa a penetrar sangue entre essas camadas, separando essas camadas, criando um hematoma, né? Então, você tem uma lesão aqui na nossa íntima e começa a preencher de sangue entre a adventícia e a íntima, na média, fazendo esse hematoma, né? Na visão transversal, que é aquela que a gente vê na tomografia, são essas imagens de baixo que vão aparecer para a gente, né? É importante a gente entender que o tamanho da aorta vai ter uma relação com o risco de ruptura e de dissecção, né? Então, por isso que a gente, quando tem aneurismas de aorta maiores do que 4,5, a gente começa a pensar em cirurgia em algumas situações, né? Porque o índice de complicação aumenta em muito, né? A gente tem aquela classificação clássica, né, de Stanford, né? A gente deixou um pouco para trás, de Baking, né? Então, Stanford A é sempre que a gente tem acometimento da aorta ascendente, e Stanford B é quando você não tem acometimento da aorta ascendente, tá? Se são os dois juntos, se é só um e tal, é pouco relevante para o tratamento. A relevância tem acometimento da aorta ascendente? Muda um pouco o nosso pensamento, né? Uma dica muito bacana, né, da gente pensar nesses diagnósticos é a gente sempre pensar na probabilidade pré-teste, né? A gente ter um pensamento bayesiano de medicina, né? Você avaliar essa probabilidade, né? Um score que ele é proposto pelo guideline da American Heart, American College, é esse aorta S, né? Então, você vai avaliar essas características aqui, e se você tiver maior do que 2 pontos nesse score, você já está de frente de uma dor com uma alta probabilidade de ser dissecção de aorta, então vale a pena você seguir o algoritmo diagnóstico, né? Em relação aos sinais e sintomas, a gente conhece bastante isso lá desde a faculdade, né? Mas a gente sempre lembra da simetria dos pulsos, da simetria da pressão, uma diferença maior do que 20 milímetros de mercúrio entre os membros, né, que você está medindo, membro superior esquerdo e membro superior direito, né? Disfagia por compressão do esôfago, dispneia por compressão da traqueia, hemoptise, que é um sinal grave pra caramba, tá? E rouquidão, síndrome de Horner, isso a gente conhece bem, né?
Outro, outro, outra coisa outro score que a gente pode usar para poder aumentar a nossa faro fino para pensar em dissecção aorta é o ADDRS, né? Que é esse que a gente tem aí, que a gente vê pelas características. Se você tem uma característica dessa, você aumenta muito a chance de estar de frente de um aneurisma, de uma dissecção aórtica mesmo. Né? E o raio-x, como eu falei lá atrás, o raio-x em algumas situações pode dar dica, né? Nesse caso, ele dá uma dica muito importante, que é o alargamento do mediastino. Essa é a primeira coisa que a gente procura quando a gente tem uma suspeita de dissecção aórtica aguda, né? Mas, além disso, a gente tem outros sinais que também são característicos, né? Você ter um duplo contorno na aorta, né? Você ter uma sensação, como aqui na imagem, que você tem uma densidade aqui e uma densidade radiológica diferente aqui, o que sugere que você está tendo uma falsa luz, né? O sinal do cálcio, que é clássico aí de prova de residência, desvios de traqueia do tubo, né, também podem ser vistos, porque você tem um aneurisma empurrando isso, né? E aqui eu trago para você o clássico sinal do cálcio, né? Você tem um cálcio solto no meio do que seria o lúmen da aorta, com a parede aqui mais atrás. Sugere que essa aqui é a parede real calcificada da aorta, e isso daqui é um hematoma mural que a gente está vendo, né? Então é discreto, mas vale a pena procurar o sinal do cálcio aí quando vocês virem o raio-x, né? E como que eu dou diagnóstico disso? Bom, não tem jeito. Exame para diagnóstico de síndrome aórtica aguda é tomografia, e é a angiotomografia de aorta. E Bruno não vai me deixar sair daqui sem falar isso, a aorta é um órgão. Então, sempre que você pedir uma angiotomografia de aorta pensando em dissecção aórtica, é a aorta torácica, abdominal, até a bifurcação das ilíacas. Entendam a aorta como um órgão inteiro e não como um vaso sanguíneo. Então, você, quando faz um eco, você não vê só o lado esquerdo do coração, né? Quando você faz um ultrassom, você não só quer ver o rim esquerdo. Então, a aorta também, ela tem que ser vista em toda a sua extensão, porque isso muda para diagnóstico e muda para o planejamento cirúrgico desse paciente, tá? Tá indisponível o TC, tem ressonância ou eco transesofágico, esses dois são exames que são razoáveis, mas não são a primeira escolha, né? Como que trata, né? Tratamento, principal coisa que a gente tem que pensar é acabar com esse efeito de pulsação dentro dessa aorta para diminuir a expansão do nosso hematoma. Então, com isso, a ideia é o controle do famoso duplo produto que a gente gosta de falar na cardiologia: pressão arterial sistólica, frequência cardíaca. Então, vou usar medicamentos que sejam atuantes como vasodilatadores e como cronotrópicos negativos, né? A ideia é que a gente traga essa pressão para menos de 120 milímetros de mercúrio, né? E os batimentos entre 60 e 80, e se o paciente tolerar, até menos, né? E isso tudo com classe de evidência científica 1, né? A gente tem que usar vasodilatadores venosos, né? Não é para tratar isso com droga oral, por favor, tem que ser drogas venosas, porque a gente consegue titular tanto para cima quanto para baixo, com facilidade e com uma mudança dessa potência em minutos. Então, esse paciente é um paciente instável, a gente tem que ter essas medidas dessa forma. Então, inclusive, é um paciente que tem que ter uma linha arterial instalada justamente para que a gente possa monitorar esse tipo de patologia. Tratamento da dor é importante, porque a dor também perpetua essa hipertensão, que pode aumentar esse hematoma e aumentar a chance de ruptura desse hematoma, que vai levar à morte do paciente imediatamente, né? Do ponto de vista de tratamento cirúrgico, sempre que eu tiver a dissecção aórtica tipo A, esse paciente tem que ir de emergência para a cirurgia. Ele não tem que ir no dia seguinte para a cirurgia. Ele tem que ir agora para a cirurgia. É o tempo de acionar a equipe, preparar centro cirúrgico, terminar o exercício diagnóstico que você precisa fazer e sala, né? A dissecção aórtica é a condição mais letal da cardiologia. 90% dos pacientes morrem na apresentação. Então, é aquele doente que morre subitamente antes de chegar no hospital.
esses 10% que chegam no hospital têm a mortalidade aumentada em 1% por hora. Então, a gente não pode atrasar, não é a cirurgia do dia seguinte, não tem, mas é difícil, não sei o quê. Não, é para agora, tá? É para já. E as dissecções aorta tipo B, né, elas podem ser tratadas por outras maneiras, mas não é o foco da nossa aula discutir isso, né? Vejam aqui, quando a gente está do lado do algoritmo da dissecção aórtica tipo A, né, todas as opções no final vão ser opções de intervenção ou cirurgia. Não há tratamento clínico para dissecção aórtica tipo A. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes da aula. E tudo bem, o paciente sobreviveu a essa catástrofe que é você ter uma dissecção aórtica aguda, né? Uma síndrome aórtica aguda, que é o termo mais in no momento, né? Ele deve receber para o resto da sua vida beta-bloqueador e ECA, que são drogas que têm o potencial de diminuir a progressão desse aneurisma, ou um reaneurisma, um aneurisma em outras posições da aorta. Bom, se você for no UpToDate, tem uma tabelinha que eu gosto muito, que vale muito a pena a gente ver, que é a tabelinha com as drogas que são usadas, tá? A droga principal de escolha, né, isso adora ser questão de prova também, é o esmolol, tá? Que é um beta-bloqueador venoso de titulação rápida, que vai ter um início de ação entre 1 e 2 minutos, né? E uma duração de ação entre 10 e 30 minutos. E ele também tem um potencial de vasodilatação, então isso acaba com que faça com ele uma droga muito interessante, né? Mas embaixo tem as outras drogas beta-bloqueadoras que você pode usar e até os bloqueadores de canal de cálcio, num nível de evidência menor, numa segurança menor, né? A gente tem muita experiência no Brasil com o metoprolol, mas o esmolol, que é o Brevibloc, é a melhor opção nesse caso. Também tem na tabelinha do UpToDate, eu só botei os de primeira linha, que é uma tabela que acaba ficando maior, mas vale a pena vocês saberem que tem, até porque a gente tem disponível no Unimed, né? Com dose, com momento de ação, tanto do nitroprusiato quanto do nicardipino, que são as drogas de primeira linha, tá? Bom, dado o cabo de dissecção aórtica aguda, segunda coisa que mata muito e dá dor torácica, que não é síndrome coronariana aguda, é a embolia pulmonar, né? E aí eu pego aqui os dados do Guideline da European Society of Cardiology, de 2019, é o guideline mais recente que a gente tem de TEP, né? E vou fazer isso daqui de maneira en passant, mais para confundir do que para explicar. E ao final eu explico por que eu estou querendo confundir, tá? Então, nos pacientes que têm dor torácica, que você suspeita de TEP, se ele está estável, né, com alta suspeição, um protocolo incluindo a TC, ele é recomendado. Pacientes onde você acha que é possível só ter o TEP, você não tem uma certeza, você não tem uma probabilidade pré-teste já definida muito grande, o ideal é que você use guidelines onde tenham essa probabilidade pré-teste como norteador. A gente vai ver mais ou menos como é que é isso, né? Que a gente, no final das contas, quer diagnosticar isso daqui, um trombaço dentro do átrio, um trombaço aqui na artéria pulmonar, né? Um trombaço aqui dentro da artéria pulmonar também. São situações que são definitivamente um terror para quem está vendo, né? Por que é um terror? Porque é um choque obstrutivo. De maneira que você tem, no momento que você tem um trombo pegando a circulação pulmonar, o ventrículo direito não é acostumado a lidar com pressão, ele é acostumado até a lidar com volume, mas com pressão não. Se você coloca uma barreira que ele tem que fazer pressão para poder bombear o sangue para cima, ele vai abrir o bico e vai dilatar, tá? Com isso, você diminui a chegada de sangue no coração esquerdo, que é o que a gente chama de pré-carga do VE. Além disso, quando você abre o bico do ventrículo direito, ele começa a dilatar. Quando ele dilata, ele é vizinho do ventrículo esquerdo. Então, ele empurra o septo interventricular para onde? Para dentro do ventrículo esquerdo. Então, chega menos volume, porque eu tenho uma pré-carga diminuída para o VE, e o volume que chega, minha câmara está pequenininha, espremida por um VD que está me espremendo pelo septo interventricular. E isso vai virando uma espiral do mal, um ciclo vicioso que leva a choque, hipotensão, má perfusão, morte. Tá?
Então, quando a gente define instabilidade hemodinâmica no TEP, são aqueles pacientes que têm pressão sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, ou aquele paciente que está com ela maior, mas às custas de vasodilatador, ou tem sinais de má perfusão tecidual, né? Então, aquele paciente com confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, aquele paciente que está frio, com a extremidade fria, né? Aquela pele pegajosa, que tem diminuição do volume urinário, ou você detecta lá uma hiperlactatemia na gasometria arterial desse paciente, né? Se isso começa a durar mais do que 15 minutos, né? A gente já disse que é uma hipotensão persistente, isso começa a ficar mais difícil de tirar esse paciente. Então, a gente tem que ter faro fino e tratar rápido essa hipotensão por conta daquele ciclo vicioso que a gente conversou lá atrás, né? E aí, o que a gente fala de pensar em probabilidade pré-teste, né? A gente saber muito bem quais são as condições que são associadas, né? Então, essas condições aqui, elas vão ter um odds ratio maior do que 10. Wills, que diabo é esse de odds ratio? Né? Odds ratio é a razão das chances, né? Então, quando eu tenho um odds ratio de 2, isso significa que eu tenho 100% mais de chance de ter de ser esse diagnóstico quando eu tenho essa característica que está aqui embaixo. Quando eu tenho um odds ratio de 10, significa que é 900 vezes maior. Então, quando eu tenho lá um paciente que tem fratura de membro inferior e tem um quadro de dispneia e doutorácia que me faz pensar em TEP, esse paciente eu tenho que olhar com muito carinho. Pacientes que têm trombose venosa prévia, que são pacientes com lesão de coluna, de medula, né? Então, acho que a gente precisa conhecer essas características, né? Tem características que vão ter um odds ratio entre 2 e 9, ou seja, vão ter um grau moderado, mas ainda bastante importante de possibilidade pré-teste, de ser um diagnóstico de TEP, né? E você tem aqueles que são mais fracos, que você tem um odds ratio menor do que 2, né? A gente tem uma dezena de scores para poder fazer diagnóstico, para ver probabilidade pré-teste, né? Que é a chance de você estar efetivamente de frente a isso que você está suspeitando antes de você fazer um teste diagnóstico, né? Tem Wells, que é bastante conhecido, Geneva, Perk, Years, né? Você pode usar aí o que for de sua escolha, né? O que é uma definição que a gente não tem dúvida, e é classe 1, com nível de evidência científica A no guideline, é que você tem que ter uma estratégia baseada na probabilidade clínica. Porque senão você vai chutar para cima e para baixo, e TEP é um diagnóstico difícil. Tinha um cara que estudava muito TEP, que se chama Samuel Z. Goldhaber, e ele tinha uma frase que é clássica e eu nunca esqueci. É que na maioria das vezes em que você vai pensar que é TEP, não vai ser TEP. Na maioria das vezes que você não pensar que é TEP, vai ser TEP. Então, por isso, eu preciso me cercar de ferramentas para que eu possa aumentar a minha acurácia diagnóstica, né? Dedímero, hoje em dia, não pode ser de látex, tagarela, tem que ser o dedímero de ultrassensibilidade, aquele que tem um nível de corte não positivo e negativo, tá? E ele é um exame para paciente que tem uma probabilidade pré-teste baixa ou intermediária. Paciente que tem probabilidade pré-teste alta, tomografia, galera. E aí você tem uma série de maneiras de pensar isso, né? Esse é um algoritmo proposto quando você vai associar algum score com o dedímero, né? Isso pode nem acontecer de início quando você acha que a probabilidade pré-teste é baixa. Você pode aplicar o PERC, que é um dos algoritmos. Se o PERC for negativo, esse diagnóstico está excluído. Se você tem uma probabilidade pré-teste mais baixa, mas o PERC é positivo, você segue para cá. Ou se você tem uma probabilidade pré-teste maior do que 15%, você já vem para cá direto. E aí vão ter duas possibilidades, né? Aqui você tem desse lado, né? O score que você escolheu, negativo para a calibração dele, e o dedímero que você tem disponível negativo para a calibração dele, acabou, irmão. Você excluiu o TEP. Agora, se você tem qualquer um desses dois critérios que você colocou, ou o seu score de risco, ou, notem bem, ou, não e, o seu dedímero positivo, você vai partir para sua TC, sua anjo TC
de tórax para que você possa dar o diagnóstico ou não de embolia pulmonar. Isso é uma forma de você pensar. Quando você vem para o guideline da ESC, você vai ter outras formas, por exemplo. Aqui, lembra que eu falei do eco transtorácico? O eco transtorácico, ele, nesse sentido, vai ser muito interessante no paciente instável hemodinamicamente. Então, aquele paciente que se apresentou para você com suspeita de TEP, que está instável, hipotenso, com aqueles critérios que eu falei lá atrás, mete a sonda do eco lá nele. Tem disfunção de VD? O bicho pega. Manda para tomografia, porque você vai ter uma chance maior de você estar de frente para um TEP e de frente de um TEP de alto risco. Não tem disfunção de VD? Vai procurar outra causa de choque, porque TEP, para causar choque, tem que ter disfunção de VD. Então, o eco transtorácico, ele pode já dividir as águas aí para que lado você está seguindo se você tem um paciente com choque e você acha que possa ser TEP, né? Por que é importante isso? Tem na cooperativa disponível para a gente no atendimento aqui na UCOM, e a gente consegue fazer isso, por exemplo, para a gente poder melhorar a nossa acurácia diagnóstica. Se esse paciente está estável, a gente vai usar aqui a ESC bota a sua própria forma de diagnosticar, né? Mas se vocês verem aqui, justamente associando o score de probabilidade pré-teste com o exame sempre, tá? Só vai direto para exame se essa probabilidade pré-teste já é muito alta, tá? Então, aqui, os níveis de evidência científica, né? O eco transtorácico como classe 1, com nível de evidência científica C, né? E você já deve, se você tem suspeita, iniciar a anticoagulação com heparina não fracionada, tá? O uso de critérios de scores validados também classe 1 aqui dentro do guideline da ESC, né? E o início da anticoagulação não deve ser atrasado nos pacientes que tenham probabilidade alta ou intermediária enquanto o diagnóstico está sendo feito. Se você tem probabilidade alta de ser TEP, você suspeitou disso, anticoagula esse paciente, tá? A anticoagulação, ela pode ser com heparina não fracionada, ajustada pelo peso, tá? Nos pacientes de alto risco. O trombolítico é recomendado no TEP de alto risco, que é aquele TEP com disfunção de VD ou com hipotensão, né? Embolectomia, se você tiver contraindicação da trombólise. Abordagem percutânea é uma coisa que patina, para vocês terem noção, o meu trabalho de conclusão de faculdade foi sobre devices para você fazer extração de trombo pulmonar, e de lá para cá a coisa patina para TEP crônico, isso está se ficando melhor, mas para TEP agudo isso realmente não convence, né? Em pacientes de alto risco que estiverem chocados, noridobuta são as drogas de escolha, e ECMO com classe 2B, como ECMO sempre é, né? Enfim, aqui tem as doses dos trombolíticos, não vou meter a isso, tá? Dicas aí das doses de vasopressor, de otimização volêmica, né? Aqui, quando a gente olha todo o guideline junto, aqui o que você pode fazer tanto nos pacientes de baixo risco e alto risco, não vou meter aqui, e o UpToDate também tem lá seu algoritmo, tá? Ou seja, por que eu falei que eu vinha para complicar? Porque TEP, no final das contas, cada sociedade recomenda de uma forma, cada lugar que você vai olhar vai ter um algoritmo para chamar de seu, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que ter um algoritmo para chamar de nosso, né? E por isso que eu falei que eu ia confundir, que a próxima aula ia ser muito necessária, porque a próxima aula desse assunto vai ser uma aula de TEP, apresentada pela Luísa, apresentando para vocês o nosso guideline da Unimed Sul Capixaba, o nosso protocolo da Unimed Sul Capixaba de TEP. Toda a evidência científica derivada de guideline, de trial randomizado, ela tem que ser adaptada para a realidade onde ela vai ser aplicada. E é justamente esse protocolo que vai mostrar para vocês qual é a proposta da Unimed Sul Capixaba para a gente abordar esses pacientes. Então, se ficou complicado,
cada hora dizendo uma forma de usar, é porque é complicado mesmo e a gente tem que ter o nosso, e isso está construído e vai ser apresentado para vocês pela Luísa. Então, stay tuned. E aqui uma imagem aterrorizante de um trombaço na artéria pulmonar bilateralmente, né? Bom, agora a gente tem outros assuntos que são um pouquinho mais rápidos, né? Mas que não menos importantes, né? Outra causa que a gente vai ver com frequência no pronto-socorro, né? Pericardite e a miopericardite. Pericardite é quando você tem essa inflamação restrita ao pericárdio, e a miopericardite quando você tem dano do miocárdio, né, associado, né? A maioria das vezes você consegue definir um pródromo viral nesse paciente, tem febre, mialgia, não é só sintoma respiratório, lembrar que trato gastrointestinal também pode ser a causa, né, uma infecção viral do trato gastrointestinal. Normalmente é uma dor pleurítica, aquela que piora no final da respiração, empontada, piora com respiração profunda. Se você deita em decúbito dorsal, ela piora e melhora quando você senta ou inclina o tórax para frente. O atrito pericárdico ele é presente em 85% dos casos, então sempre que pensar, carinho na ausculta, fica no ambiente que seja, se você é menos treinado, um ambiente que não tenha barulho, né, para que você possa aumentar a sua chance de ouvir lá o atrito pericárdico, né? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Você vai dar o diagnóstico pela dor torácica e pelo atrito pericárdico. A alteração eletrocardiográfica ela pode aparecer, mas nem sempre, né? E o derrame pericárdico novo ou aumento de um derrame pericárdico pré-existente pode aparecer no nosso ecocardiograma. Então, no eletro, a gente vai ter um supradifuso e infra de AVR, né? Então, você vê aquele supra que não obedece parede, ele vai estar na parede inferior, na parede anterior, na parede lateral, né? Leucostose no exame laboratorial e pode ter aumento de PCR e VHS, né, que são proteínas inflamatórias, né? E o raio-x de tórax normal ou com aumento da silhueta cardíaca, se você pensar que tem ali um derrame pericárdico. O tratamento é com colchicina, né? Por pelo menos 3 meses, né? Você tem alguns artigos mostrando que você deve usar até 6 meses para evitar pericardite recorrente, e anti-inflamatório não esteroidal para tratamento da dor num ciclo curto. Então, são um ciclo curto de ANE e a colchicina por um período um pouquinho mais longo, né? Então, aqui a gente tem um eletro clássico, né, de pericardite, né? Vocês têm um supra que aparece tanto na parede anterior quanto na parede inferior, né? E com essa concavidade superior, né? Então, para tudo quanto é canto que você olha, D1 e AVL, parede lateral, né? AVF, parede inferior, D2, parede inferior, V2 a V6, parede anterior, ou seja, é infarto total do miocárdio? Não, isso é uma pericardite, tá? Você tem os estágios, né? Onde você vai ter pericardite. É interessante notar que normalmente você não vê o supra associado à onda T negativa na pericardite, né? A onda T negativa vai vir numa fase mais tardia, né? E nesses pacientes que você tem injúria miocárdica, né, sem doença obstrutiva coronariana, às vezes a ressonância pode te dar um bom insight do diagnóstico e ela mata a pau o diagnóstico de miopericardite, né? Quando você tem elevação de enzima, dor torácica e não tem ali um diagnóstico claro ou tem uma coronariografia normal, você tem que pensar em causas de aumento das enzimas cardíacas que não sejam coronária. Miocardite é uma delas, né? Mas você tem Minouca, que é o infarto miocárdico sem doença coronariana epicárdica, né, grave, tem outras coisas que você tem que pensar. Mas o importante é que a ressonância mata a pau o diagnóstico, tanto da pericardite quanto da miocardite. Existe um padrão muito característico, né, de imagem na ressonância, né? E nos pacientes que tem essa suspeita de diagnóstico, quem que brilha lá, que eu falei para vocês guardarem a informação e pode dar diagnóstico para vocês? O eco transtorácico também. Então, a gente precisa começar cada vez mais criar a cultura de pegar a sonda do eco, ensaboar ali o tórax do paciente para já aprender a janelar
É um exercício de persistência, tá? E aqui, como eu falei, mata pau, né? Você vê brilhando que nem uma árvore de Natal o pericárdio na ressonância, não deixa dúvida. Aqui uma imagem mais bonita ainda, o pericárdio todo captando contraste e brilhando, definindo uma pericardite, tá? Outra causa, que inclusive é potencialmente fatal, daí a caveirinha do lado, que é o pneumotórax, né? É uma dor torácica normalmente quando é súbita, vem com dispneia, porque você colaba aquele pulmão, né? Tem um murmúrio vesicular diminuído ou abolido no lado onde você tem, né? E pode evoluir, inclusive, com estabilidade hemodinâmica se você fizer um pneumotórax hipertensivo com balanço do mediastino, né? Normalmente você vai ter associado relato de trauma, aquele paciente com bronquiectasia, com DPOC, que tem blurbs subpleurais que podem romper causando esse pneumotórax, né? O diagnóstico do pneumotórax, ele vai sair pelo raio-x de tórax, ou mais fácil ainda, que fica na cara, na TC, mas lembrar que o pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico, tá? Não tem que esperar raio-x para poder fazer diagnóstico e tratar. O tratamento, se o paciente está estável, parecer da cirurgia geral, da torácica, para poder definir se vai precisar drenar ou não, ele pode ser expectante ou precisar de drenar, mas no pneumotórax hipertensivo, o tratamento é imediato e por quem está vendo, pelo emergencista, pelo intensivista, que é você fazer uma toracocentese descompressiva, né? Tem dois locais onde você pode fazer, eu particularmente sigo a linha médio-clavicular no segundo espaço intercostal, você palpa ali o ângulo de Louis, desce um espaço intercostal, você vai cair no segundo espaço intercostal, linha médio-clavicular, bota o gelco 16 ou o gelco 14 ali, e você vai descomprimir o tórax, salvou a vida do paciente, daí você vai chamar o cirurgião torácico, o cirurgião geral, depende de como funciona a instituição aonde você está atuando. Aqui na Unimed Sul Capixaba, a gente chama o cirurgião geral, né? E você pode usar na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal, mas eu particularmente prefiro de outra forma. E a dor de origem musculoesquelética, que eu acho que eu sou peitudo demais para poder falar dela, e não vou falar muito, porque eu tenho uma reumatologista me moderando, então a chance de eu falar besteiras e atrocidades é enorme, né? Mas dica importante é a dor à digitopressão, aquela dor onde você consegue localizar bem a dor, dor que piora com a mobilização do tórax, pacientes que tiveram exercício físico intenso, trauma, lembrar dos pacientes com fibromialgia, conhecer os trigger points para poder saber palpar aquilo ali, você ter diagnóstico, pacientes com artrose, com doenças osteomusculares prévias, né? O tratamento vai ser sintomático, né, com analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular, né? Não esquecer das doenças pépticas, né? Tanto doença do refluxo gastroesofágico ou da úlcera gástrica, né? A dor pode se reproduzir com a palpação do epigástrio, ela está associada muitas vezes à náusea, eructação, azia, distensão abdominal, pode ter uma associação com o momento do pós-prandial, com uma piora pós-prandial, a sensação de refluxo, de gosto ruim, de ácido na boca, tudo isso, você perguntando, conversando com pacientes, por vezes você já mata aí o diagnóstico dele. A confirmação é com endoscopia e isso é ambulatorial, né? Aquele paciente que você vai mandar para casa com omeprazol ou com pantoprazol e com encaminhamento para o gastro, né? E, novamente, dor de origem psicossomática, né? A gente lembrar aquele nossa conversa anterior, que eu acho que eu não preciso repetir, porque a gente aqui está entre médicos de alto gabarito, né? Lembrar da anemia falciforme, né? Das crises falcêmicas, essa dor é uma dor importante, tá? Esse paciente é um paciente que demanda, às vezes, analgesia de alta intensidade. Às vezes, a gente tem acontecimentos de pacientes que são mal conduzidos com dor de anemia falciforme, com a crise falcêmica, se tornando pacientes dependentes de opioide. Então, é importante que a gente tenha atenção, conheça e trate de maneira adequada. E não esquecer que paciente falcêmico também infarta. Então, não pode todo paciente falcêmico você de cara toda dor torácica achar que é crise falcêmica. A história é bem contada, a história é bem definida, o exame físico, o eletrocardiograma
vai fazer parte do workout diagnóstico desse paciente, tá? Ufa, era isso que eu queria passar para vocês, gente. Aqui, como a gente falou das mulheres que influenciaram, isso aqui sou eu tietando doutora Roxane Merhan no Congresso Mundial de Cardiologia no ano passado, se eu não me engano, né? A foto foi tirada pela Time, então não, eu não apanhei. E se é para falar das mulheres importantes, essas são as duas mais importantes da minha vida. E eu finalizo a minha aula agradecendo a todos vocês pela audiência e pela paciência. Quando fez o SOA, Obrigada. mas agora Eu queria parabenizar pela aula excelente, né? Agradecer a presença de todos. Chegamos a 46 participantes aqui, especialmente a equipe do pronto-socorro, né? Vários plantonistas aqui presentes na aula. E é muito a nossa rotina do pronto-socorro, né? Diagnóstico diferencial de dor torácica. Meu penúltimo plantão de junho, né? Eu atendi uma dissecção aórtica. No consultório, é um grande diagnóstico diferencial também, né? Dor musculoesquelética, fibromialgia. Tem alguns pacientes em comum, até com o Wilson, com a Taina, né? Enfim, com essa queixa. E eu vou abrir aqui a perguntas, né? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Vou dar uma olhadinha no chat. O recado do chat do Centro de Estudos, tá, galera? Fazer a avaliação aí no link, no chat, para a gente poder ter avaliação de reação, tá? É importante para a gente poder sempre tentar melhorar o trabalho que a gente vem fazendo, para poder se adequar ao gosto de vocês e atender as necessidades e expectativas de vocês. Wilson, Oi, Beira. tudo bem? Eu só queria destacar também a Takotsubo. Sim, sem dúvida. Takotsubo, né? A causa de dor. É uma causa de dor torácica, mas como é uma causa cardíaca, e eu trouxe para tentar mostrar as causas não cardíacas, eu acabei não colocando. Mas Takotsubo, sim, né? A síndrome do coração partido, né? Vai ter o diagnóstico diferencial com infarto com supra, né? Aquele paciente que se apresenta com uma dor torácica súbita, classicamente de origem coronariana, pode ter supra no eletro. Quando você faz o CAT, NECAS na coronária, e você vai ver a ventriculografia, ou o ecocardiograma, ou a ressonância, e você vê um padrão clássico de balonamento da ponta do ápice do coração, né? Inclusive, a ressonância tem algumas sequências que você consegue ver ativação. Não vou saber explicar direito aqui, a Ariane tinha que estar aqui para explicar, mas são sequências específicas para mostrar que esse diagnóstico é Takotsubo, entendeu? Então, é outra causa de dor torácica importante, sim, sem dúvida. E lembrar também que TEP, dissecção aguda de aorta, pode dar injeção de T também, né? Sim, sim. A padrão isquêmico também pode confundir. Confunde, sim. Por isso que a Parabéns pela palestra. Obrigado, Bira. Por isso que a história tem que ser muito bem colhida, o exame físico tem que ser valorizado. Não são diagnósticos fáceis, tá? Por isso que a gente está fazendo a aula aqui, por isso que a gente está tentando massificar a informação, porque não são diagnósticos fáceis e, por vezes, a gente vê algumas catástrofes justamente por não ser um diagnóstico fácil você confundir. Lembrar que alguns dos tratamentos, como, por exemplo, da síndrome coronariana aguda da síndrome coronariana e da síndrome aórtica aguda são antagônicos. Imagina que catástrofe você dá S, ticagrelor e heparina para uma aorta dissecada. Né? Então, é importante que a gente tenha noção de como fazer esse diagnóstico diferencial dessas doenças que são desafiadoras no pronto-socorro, sim. Um diagnóstico muito difícil mesmo, né? Um desafio. A Taina levantou a mãozinha aqui. Taina, quer falar? Boa noite, parabenizar aí, Luísa e Wilson, excelente aula. Não é fácil, dor torácica no pronto-socorro não é um diagnóstico simples, eu repito isso diariamente para os plantonistas, aproveitando a presença de muitos aí, né? Converso com ele principalmente, Wilson, a importância do diagnóstico diferencial com a dissecção aórtica, por isso que você acabou de falar, porque pode ser desastroso
a dupla anticoagulação e a anticoagulação desse paciente, né? Então, assim, rodou eletro, não é infarto com supra, respira fundo, colhe uma história bem contada, examina o paciente, vê o raio-x, avalia se não tem alargamento de aorta, então, assim, faz um diagnóstico diferencial bem feito, principalmente com dissecção aórtica, para que a gente não caia nessa jogada aí que pode ser desastroso, né? É desastroso, né? Mas é isso daí, só para frisar isso daí e parabenizar vocês. Obrigada, Taina. Alguém mais tem alguma dúvida? Kleber. Bruno? Boa noite, gente. Boa noite. Parabéns, vocês. Foi muito bom. Eu acho assim, eu falo que medicina é uma ciência difícil, né? Se ela for bem feita, é mais difícil. Eu acho que no pronto-socorro, pela emergência, pela a necessidade de agir rápido, de agir de forma assertiva, é muito difícil, muito difícil. E a gente tem, hoje em dia, algumas ferramentas que nos ajudam muito na conduta e no diagnóstico. E o Wilson citou algumas vezes a questão do up-to-date. A gente conseguiu uma negociação para o up-to-date para a cooperativa, e ela tá acessível não só para os cooperados, mas para qualquer colega que atenda nos nossos recursos próprios, né? E para quem quiser ter acesso a ela, é só entrar em contato com a casa do cooperado, fazer o login, não tem custo nenhum para quem estiver utilizando, pode utilizar em casa, pode utilizar onde estiver. Isso ajuda muito a gente naquele caso borderline, quando você está um pouco perdido, né? Eu acho que é uma ferramenta excelente e eu acho que a gente devia utilizar com bastante frequência na nossa rotina, né? Era basicamente isso, gente. Parabéns. Obrigada, Bruno. Acho fantástico o teu up-to-date. E, assim, internet tem umas bobagens, mas que a gente tem que pautar muito bem, né? Tem um meme que circulou, uma reportagem que circulou aí de uma paciente filmando o médico vendo na internet alguma coisa para poder atender. E isso circulou como uma coisa pejorativa. E não tem nada de pejorativo. Tem nada de pejorativo. Quem dera que todo médico tivesse a sabedoria de ir lá e procurar e não cair na soberba de achar que já sei tudo para poder beneficiar o paciente. E você ter uma ferramenta como essa do UpToDate no computador ali que você está usando e tal, cara, é para usar, muda a decisão terapêutica, entendeu? E assim, não te deixa na mão, né? Você tem uma consultoria ali na sua frente, alguém para a máquina te ajudando a sair da enrascada, porque às vezes a gente fica na enrascada, sobretudo em pronto-socorro, né, gente? Não é exatamente um local fácil de trabalhar. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? No chat, não. Acho que podemos encerrar, né? Perfeitamente. Queria agradecer a presença de todos aqui, né? Especialmente a nossa equipe do pronto-socorro. Nós tivemos a participação boa aqui, né, dos nossos plantonistas. E até a próxima aula, né, dia 27, nós teremos aula de TEP, nós vamos apresentar o nosso protocolo. Então, vai ser uma aula também muito importante para a equipe do PS, né? E vamos encerrar. Uma boa noite a todos. Boa noite, galera. Tudo de bom para todos. Até a próxima.